em casa. Com essa pandemia, né, muita gente, né, criou esse hábito, né, mesmo com os lugares pequenos, né, como os apartamentos, para criar, né, arranjar um cantinho colorido, né, para as plantas, né, para que dê aquele toque diferente para os ambientes. As plantas mudaram o visual, mas não foi só isso. Fizeram esse ambiente da casa se tornar o favorito da família para começar o dia. Eu sou do interior, eu sempre gostei desse verde, desse contato com a natureza. Mas aqui nos apartamentos, né, a gente sempre comprou uma plantinha, uma florzinha, essas flores que vendem em supermercado mesmo. Começou por ali. Então a gente compra aquelas plantinhas, que normalmente com alguma flor. E aí depois a gente começa a querer botar um pouco mais de verde. Aí bota 2 ou 3 para fazer uma harmonia melhor, para dar aquele clima, porque só uma, às vezes parece que não marca tão forte assim. De repente, o engenheiro já tinha mais de 50 plantas no apartamento. Clarice, de 9 anos, ajuda a cuidar de tudo e traz as lições da escola para dentro de casa. E o pai acabou ganhando uma parceira no cultivo das plantas. Outro dia eu estava lá na aula de ciências e a minha professora falou que, inclusive, quando você está num lugar que tem muito verde, muitas plantas, o ambiente fica mais fresco. E assim, dependendo da planta que tem aqui, eu posso inclusive usar para dar para minha hamster, que ela pode comer umas plantas e aí eu posso dar para ela. Segundo esse arquiteto paisagista, a pandemia fez aumentar a procura por plantas para o ambiente doméstico, inclusive em apartamento, onde o contato com a natureza é mais difícil. Na pandemia as pessoas passaram a ficar mais em casa, né? E aí essa relação, né, com as plantas, né, também aumentou. Né? Então as pessoas vêm buscando cada vez mais, né, ter uma plantinha, ter essa relação novamente. Então a gente tem, né, esse conceito de biofilia, né, de resgatar, né, esse contato do homem com a natureza. Então as pessoas vêm procurando bastante, né? Inclusive também a procura de informações, né? Estudar um pouco sobre como cultivar. Mas para ter a casa assim, bem verdinha, é preciso entender um pouco de como cuidar das plantas. A dica é começar pelas menos complexas e observar o tipo de ambiente que tem em casa para a planta ficar. Então a gente precisa saber se aquele lugar que você pensa em colocar a planta vai ter sol direto, né? Vai ter mais sombra, né? Então esse é o primeiro passo, reconhecer a si e reconhecer o lugar onde essa planta vai ficar. Depois a gente escolhe a espécie mais adequada. Se você está iniciando, né, nesse mundo aí, então o ideal é você optar por plantas que não precisem de muita manutenção frequente, né? Então um sistema de rega mais simples, né, talvez as suculentas. Os cuidados são fundamentais para que as plantas fiquem saudáveis e tragam de fato beleza e bem-estar para o ambiente. A aparência da planta vai dizer quando houver algo errado e denunciar, por exemplo, a falta ou excesso de sol e a deficiência de nutrientes. E aí você vai precisar intervir, né, através de adubos, né? Dar sempre preferência aos adubos orgânicos, tá? E aí quando ela não tem mais possibilidades, aí você, de repente, você entra com um adubo químico, né? Para uma coisa mais eficaz. E depois de começar, não tem jeito. Sempre tem lugar para mais uma. Clarice já definiu o que quer para o futuro. Eu vou escolher umas plantas mais coloridas e não muito verdes, assim, porque pra mim planta... E eu vou plantar umas árvores, assim, também, porque aqui não dá pra plantar árvore, porque aqui é um apartamento, mas quando eu morar em uma casa, que eu quero morar em uma casa, aí dá pra plantar várias árvores, mais plantas. Ai, que fofa, né? Cuidando das plantinhas. Bem, agora é hora da receita de hoje.